Fala, Júnior, beleza? E aí, cara, tudo certo? Tudo certo, cara, Grande com você. Elton, tudo bom, Pô, cara? Olha, eu tava pensando aqui como é que eu ia fazer alguma piada sobre o Flamengo, né, cara? Já no começo da live. Mas eu pensei, o Elton me faz eu gostar mais. Tipo assim, eu consegui gostar de um flamenguista, então é uma coisa impressionante, assim, né? Eu já detesto um terço do Brasil, né, por não gostar do Flamengo, mas do Elton eu gosto, certo? Muito uma bem-vindo exceção aí, boa à cara. regra aí, meu. Você sabe que, Beleza. você sabe que eu falei pra Milene que eu ia fazer uma live com você. Ela falou, meu, você fez live com ele esses dias. Eu falei, claro que não, tá doido? Estão achando que a gente tá fazendo live aí, que a gente É não tá verdade. fazendo. É verdade, não. A gente tem que fazer, Chamar inclusive, aquela aqui. live mensal lá junto com o Augusto e tal, que até foi o nosso último convidado aqui, foi o Augusto, e aí esse mês eu já comecei trazendo tu para conversar com a gente de um tema, né? Que, bom, eu vi que estava trabalhando ele, mas antes eu vou pedir para tu te apresentar aí pro pessoal, depois que aqui na sociedade vai acabar vendo o vídeo, depois vai pro YouTube também. Então tu te apresenta aí, cara. Fala quem tu é, o que que tu faz, enfim. E depois a gente começa a falar sobre Chesterton. Muito bem, eu sou o Elton Luiz, eu tenho meus 27 anos. Aí estou há um ano e alguns meses, 3, 4 meses, com a nossa escola, a Passagem, onde eu ensino sobre leitura, aprendizado, educação e ajudo as pessoas a transformarem o que elas leem em resultado na vida, né? A gente transformar em ações de verdade. E é um grande prazer estar aqui, cara. Conheci o Júnior aí na internet ano passado, uma boa amizade. E ajudou muito porque o Júnior é gremista e ajudou no final do Campeonato Brasileiro ali para torcer pro Flamengo. Mas, cara, é um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, inclusive. Chesterton é um dos autores aí que me impactou muito no ano passado. E o próprio primeiro parte, né, o primeiro capítulo do livro que a gente vai conversar aqui hoje, para mim, que tem o nome do livro, é o que eu mais gosto. Então, é uma alegria estar aqui para a gente poder falar disso. Inclusive, falar de Chesterton, que era um cara alegre, meu. Poxa. É verdade, é verdade. Não, isso é uma coisa interessante. Eu lembro quando. Essa é a nossa primeira live aqui na sociedade, né? E eu lembro quando eu fiz a primeira live contigo, eu não lembro se eu já tinha lido Chesterton. Eu pensei, que cara mais feliz, né? Esse cara vai se dar bem com o Chesterton. Esse cara tá sempre rindo. Então esse cara vai se dar bem. Quem é feliz, né, parece que encontra um irmão gêmeo em Chesterton. Então é uma coisa Ah, cara. impressionante. Mas, cara, vamos começar pelo começo, então. Antes de nós começar a falar do livro, alguns temas sobre o livro, eu queria entender aí como é que tu conheceu o Chesterton, né? Como é que foi esse impacto, né? De algum modo o Chesterton sempre nos impacta, uns mais, outros menos. E especificamente como é que tu conheceu esse livro, né? E o que que tu fez sobre esse livro? Porque eu quis trazer o tema desse livro, eu sei que nós poderia ter outros temas em Chesterton, porque tu já andou fazendo um trabalho sobre ele. E a gente tem feito aqui na sociedade vários trabalhos, né, comentando livros de Chesterton, ideias, etc. Então, tu fez uma coisa aí que pouca gente fez, né? Tem gente com resenha sobre tremendas rivalidades, mas não tantas aulas, certo? Então, vamos começar por aí, depois a gente vai avançando. Ah, então, muito bem. Em 2020, ano passado, eu estava lá na Itália e minha estadia lá marca meu reencontro com Deus, né? Alguns livros que eu comecei a ler ali naquele período, no começo do ano, mais ou menos em março, Vida Intelectual, Imitação de Cristo, são livros que me fazem voltar a olhar para a igreja e, poxa, quem sabe eu comecei a criar a ideia de que o conhecimento deveria me aproximar de Deus, né? Poderia me aproximar de Deus. E aí nessa história toda, voltando, me encontrando, me reencontrando de novo, encontrei o Júnior, que me apresentou um padre lá na Itália para eu conseguir me confessar, toda aquela história que o Júnior já conhece. Eu descobri Chesterton ali nessa pesquisa de livros sobre o assunto. Via muita gente indicando sempre o cristianismo puro e simples e ortodoxia. E aí eu fui olhar os dois livros, eu li Cristianismo Puro e Simples bem depois, decidi começar por Chesterton. Eu vi algumas coisas sobre ele, cheguei a ver o perfil da Sociedade Chesterton aqui, e falei, eu vou dar experimentada nesse cara aqui, ver o que ele tem para dizer. E aí quando eu peguei Ortodoxia, eu fiquei extremamente feliz, cara, quando eu comecei a ler aquele negócio e ver aquele monte de paradoxos que o Chesterton apresenta de uma forma genial. E
Ortodoxia é um livro que me marca muito, porque ele termina falando sobre a alegria de Jesus, uma coisa que, por mais que as pessoas falem, a gente não vê tantas pessoas assim falando sobre a alegria de Jesus. E eu tenho um quadro aqui atrás que é Jesus sorrindo, inclusive, que é um quadro que eu gosto muito. Então eu conheci Chesterton nesse meu retorno aí para o cristianismo, para o catolicismo, e descobri que ele era um cara que mostrava uma face diferente do que tinham me dito sobre a igreja até então. Das minhas dificuldades era que eu me debatia com o seguinte problema, cara. Mas a igreja te apresenta um monte de limitações, te impõe um monte de regras, um monte de coisas a seguir. E eu ficava com aquela sensação, que ela é difundida por aí, né? De que eu estava entrando numa prisão. Quando eu pego o Chesterton, ele fala o seguinte, olha, não tem nada disso, é o oposto. É ali que você encontra a liberdade da coisa. E lendo Ortodoxia, eu fui falando, caramba, tudo que ele fala aqui está fazendo muito sentido. É verdade. E eu comecei a olhar com outros olhos para a igreja e para esse meu retorno ao catolicismo. E, por incrível que pareça, na verdade não é nada incrível, é só natural, eu acredito, eu realmente percebi que não há prisão nenhuma no que acontece ali. Então foi Chesterton quem me apresenta uma face feliz e de tão bom que foi isso, eu comecei a indicar ele para muita gente. Então eu comecei a falar sobre, para as pessoas que vinham falar comigo, né? Pessoas muito próximas, falavam, cara, essa história de igreja aí, catolicismo, eu falava, cara, lê esse livro aqui, olha, Ortodoxia, lê esse livro aqui, Hereges. Então comecei a indicar um pouquinho de Chesterton para lá e para cá. Comecei a querer ler mais coisas sobre ele. E aí estava fazendo um dia uma live com o Augusto Olivieri. E nessa live, eu não lembro exatamente sobre o que a gente estava falando, o Augusto comentou sobre o escrito Tremendas Trivialidades, né, que é o capítulo número 1 do livro, sobre aquela anedota ali que ele escreve de Paulo e Pedro. E quando ele comentou sobre aquilo, eu falei, cara, eu preciso ler esse livro imediatamente. Então acabou a live, eu comprei o livro Tremendas Trivialidades. E aí eu falei, não, agora eu vou ler esse negócio. E aí, quando eu peguei o livro para ler, eu não sabia, quando eu comprei, eu não sabia que ele era assim, que eram 39 pequenos textinhos que Chesterton tinha escrito. Eu falei, cara, eu vou aproveitar que são 39 pequenos textos e vou fazer uma leitura. Eu faço uma leitura guiada no meu canal do YouTube. Eu falei, vou fazer uma espécie de leitura guiada. Quando eu faço leitura guiada lá no canal, a ideia é eu pegar um livro e lendo as partes as principais ali que eu grifei, que eu achei mais importantes, tentando dar uma coesão para a coisa. Mas quando eu peguei Tremendas Trivialidades, falei, cara, não dá para resumir. Não dá para resumir uma história de 2 páginas. Eu vou ler um pouco, né? Então eu selecionei alguns dos principais e dos que eu mais gostei e fui lendo ao longo das semanas e fazendo alguns comentários sobre a minha percepção da coisa ali, conforme eu ia lendo. Antes da live aqui, eu comecei a selecionar alguns dos que eu mais gostava. E eu até falei pra Milena, eu falei, cara, eu queria selecionar uns 3, 4, 5, mas não consegui. Eu acho que selecionei uns 15 aqui, que eu gostei desses textinhos. Porque é simplesmente muito, muito impactante. Alguns deles, como o Chesterton traz com uma simplicidade, é uma escrita muito bem feita, um discurso muito polido, mas é simples, cara. É simples, é alegre, é diferente. E conforme ele apresenta isso, ele vai dando umas pancadinhas, assim. Ele vai te dando uns apertões. E você vai, cara, é de um jeito tão sutil, tão gostoso de ler, que fica até mais bem, fica mais fácil de receber aquilo. Então, vários contos, eu chamo de conto, mas são várias anedotas dessas aqui, me marcaram bastante conforme eu fui lendo o livro. E é isso aí, os vídeos estão lá, tem alguns vídeos, eu não lembro exatamente quantos, são 4, mas tem alguns vídeos lá com eu lendo alguns desses textinhos aqui desse livro, os principais aí que me marcaram. Sensacional. Até para quem tiver caindo de paraquedas aí e não sabe, né? Até eu não vou focar a live inteira só no livro, a partir do livro a gente vai entrar em alguns assuntos que é importante. Mas Paz de família. apareceu o cara. Ele logo ele vai estar nessa turma aí. Mas quem não sabe, certo? Tremendas Trivialidades é uma série de artigos que o Chester escrevia num dos jornais que ele escrevia, certo? Agora eu não me lembro de cabeça qual é o jornal, se é o Era no. Vamos pegar aqui, eu tô com o livro aqui do meu lado. No Daily News. No Daily News, isso aí.
Não é no Illustrated. Então, o Chesterton escrevia, ele era um escritor assim, né? Para quem não sabe, a maior parte dos escritos de Chesterton são os livros, né? São os artigos. Porque ele escrevia semanalmente, às vezes diariamente, vários artigos, né? Fazia parte do trabalho dele como jornalista, como colunista, etc, etc. Então, basicamente, Tremendas Trivialidades, né? Que tem um trocadilho no nome ali e tal, ele é uma série, né, de 39 artigos reunidos de Chesterton que foi publicados. Faziam muito isso com os livros de Chesterton, certo? E às vezes republicavam uma obra, etc., incrementavam um artigo a mais, tudo mais. Então, acontecia muito isso. Então, esse livro é sobre isso. Até ele não foi editado por nós, a sociedade, mas, se eu não me engano, está na nossa livraria de Chesterton, né? Quem publicou foi a Travou, Sedete, hein? mas a gente... Não sei se fui eu Opa, não ou se sei foi o se foi Júnior. eu, se foi tu. E Tu tá me agora? ouvindo aí agora? Tá me ouvindo aí? Deu uma travada aí, peraí. Pois é, eu não sei. Até onde tu escutou aí? Tá me ouvindo aí? Alô? Tu tá me ouvindo aí, cara? Eu tô te vendo. Eita, que beleza. Travamos. Vamos tentar. Vocês escutam quem aí? Quem que vocês estão ouvindo aí? Falem nos comentários, pelo amor de Deus. Tivemos um break aí. Vamos ver. Avisem aí nos comentários, por favor. Será que foi a minha internet? Certo, ó, acho que ele caiu, acho que não era eu não, certo? Vamos tentar aí. Só você, no caso só estão me vendo eu, né? Ele que travou. Ah, beleza, não fui eu então. Então vamos botar ele de volta aqui. Entendi. Obrigado, meus caros. Bruno Linhares. Aí, voltamos. Acho que foi tu, cara. Minha internet, cara, minha internet caiu aí, anda A tua caindo. internet, a tua internet tá igual o Vasco, cara. Coisa de louco isso aí, cara. Beleza. Bom, tomara que estabilize aí. Mas até onde tu me escutou falar? Cara, eu não escutei você falar mais nada depois. Você falou só que ele publicava semanalmente, às vezes diariamente, e acabou. Ah, sim. Não, beleza. E aí, basicamente, o livro, certo? Ele nem foi editado por nós, né? Ele foi editado pela Sedete, mas a gente tem aí algumas parcerias com eles, que fazem um trabalho espetacular aí no Brasil também. E acho que, se eu não me engano, a gente vende o Tremendas Trivialidades na nossa livraria aqui da sociedade também, certo? Então, vocês podem comprar por lá depois, quem vê a live e quiser comprar, é bem tranquilo. E já comprei os outros livros aqui da sociedade também, porque não é fácil ser uma livraria em crescimento assim, certo? Então, sejam distributistas e apoiem os pequenos empreendedores. Agora, olha só, o livro em si, né, ele traz uma estrutura muito chestertoniana, muito aleatória. Tem vários assuntos de vários temas, tipicamente Chesterton, né? Você não tem ali uma ordem, os artigos vão começar falando de política, vão passar para moral, depois vão passar para ficção, depois, não, é uma coisa de louco. Começa com Pedro e Paulo, depois daqui a pouco ele está caindo da carruagem, depois daqui a pouco ele está falando da experiência dele com o diabo. Então, assim, é um negócio espetacular, né? Mas entre todos esses textos, eu queria que tu comentasse quais são os que mais te chamaram a atenção. Dentre 15 que tu escolhesse, aí uns 2 ou 3, certo? No máximo aí. E por quê, né? Porque realmente eu acho muito interessante ver o que cada pessoa que já está acostumada a estudar há alguns anos, então você vai dizer, ah, mas vocês são jovens ainda, né? Tem 27 anos, dois só e tal. Porra, mas a gente já está estudando há muitos anos, né? E às vezes a gente tem uma percepção, eu não diria nova, mas assim, bem aguçada, né? Como eu acredito que é o teu caso. Então eu queria entender quais são os artigos, depois eu comento os meus e a gente segue adiante. Não, bom, vamos lá. Eu vou deixar. O meu artigo preferido continua sendo Tremendas Trivialidades, cara. Mas eu vou deixar para comentar ele por último, por ser o nome do livro, né? E eu vou pegar alguns outros. Eu gosto muito do artigo do Barbeiro, o Barbeiro Ortodoxo, porque eu acho a mensagem dele tão interessante.
Bom, a mensagem do artigo do Barbeiro Ortodoxo é o seguinte, né? Para mim, a mensagem que eu tiro, inclusive, o trecho é muito legal. Deixa eu pegar aqui o trecho que eu grifei para ler, que é um trecho para mim que ele diz tudo ali da coisa. Que ele fala o seguinte, olha, se o homem não ama seu barbeiro a quem vê, como amará o japonês a quem não vê? Para mim, essa frase, ela resume uma coisa que a gente percebe todos os dias, assim. A gente vê o mundo, as pessoas pregando pelo amor ao próximo, empatia, olhe pelo outro. E aí as pessoas vêm e vêm no meu Instagram e às vezes falam alguma coisa e requisitam algo e falam mal do governo e que o governo não ajuda os pobres e que não sei o quê. E ficam falando todos esses ideais bonitos, floreados, mas não ajuda o vizinho, mas não ajuda a mãe, mas não ama o pai, mas não ama o amigo. Quando vê um mendigo na rua, não dá nada para ele. Para mim, esse artigo é isso, cara. É sobre isso. Aí ele fala, olha, você vai no barbeiro e você nem dá bola pro cara que quer conversar com você, meu. O cara tá ali, né? O barbeiro tá ali, ele quer conversar, ele tá tentando fazer, ele tá ali sozinho às vezes. Cara, eu lembro que eu já fui em barbeiro, o cara passava o dia inteiro sem um cliente. Aí você chega lá, pô, você é o cara para ele conversar finalmente. Você é um cara que vai dar um pouquinho do sustento do pão de cada dia dele. E para mim a mensagem desse artigo é muito forte, né? A gente fica tentando amar olha, vamos amar os japoneses, né? Vamos amar os... Ele usa o japonês, mas a gente podia falar qualquer coisa aqui. Nossa, porque nós precisamos ter empatia por aquele que é diferente. Mas quando a gente olha para a pessoa do nosso lado, dentro da nossa casa, às vezes a gente não está fazendo isso daí. A gente não está fazendo esse exercício que é. Eu lembro que meu pai, desde muito pequeno, eu lembro de várias coisas que meu pai sempre falou para mim, desde muito pequeno. Mas duas delas ele falava que era o seguinte, olha. A fé, ela só vem na prática. A fé tem que ser praticada. Não é uma coisa de só eu acredito e pronto, acabou. Você tem que praticar. Você tem que ir para a missa, você tem que orar, você tem que rezar o terço, você tem que fazer a caridade. E o amor também. E o amor também você precisa praticar. E eu sempre vi isso, meu pai fazer isso com a minha mãe dentro de casa. Né? Dentro das limitações do meu pai, que, olha, digamos, um pouco como eu, não era tão carinhoso assim, mas dentro das suas limitações ele estava sempre fazendo o possível para demonstrar o amor dele. E acho que esse artigo traz essa mensagem para mim. Talvez me marque muito, até pelo exemplo que eu tive, mas me marca muito por essa mensagem da gente querer amar o mundo. Como o Jordan Peterson fala, eu quero salvar o mundo, mas eu não arrumo a minha cama. É mais ou menos, aqui é um pouco diferente, mas é mais ou menos isso. Olha, a gente prega que todo mundo tem que ser tolerante e amar todo mundo. Mas e o cara do seu lado ali, né? Eu não lembro se é na ortodoxia que o Chesterton fala, olha, você quer... As pessoas acham que preciso dar a volta ao mundo para conhecer o mundo, sendo que o mundo está ali no seu vizinho. E você não vai lá e conversa com o seu vizinho para falar sobre isso, para perceber, para descobrir o mundo. Então, esse é um dos artigos que me marca. Mas vamos lá. Se quiser comentar alguma coisa também, pode falar, tá? Eu só vou comentar essa questão aí dos vizinhos, porque quando eu li o Chesterton, tem outro professor também que eu sigo que fala isso, me chamou muito a atenção, né, que ele frisa muito, em muitas obras, o Chesterton está sempre falando dos vizinhos, certo? O tempo todo. Sempre. O quanto é difícil você conversar, porque ele sabe, né? E o europeu muito mais do que o brasileiro, mas aqui no sul a gente tem uma cultura europeia um tanto enraizada, que o gaúcho ele é muito acolhedor, mas em geral ele é meio rude, ele é meio grosso assim, né? E ele não gosta de ficar, principalmente assim, homem, né? Ele não gosta de ficar conversando assim com as pessoas. Cara, que pedir informação, entendeu? Eu vou me perder durante horas, mas eu não vou pedir uma informação, né? Ou seja, o cara corta o dedo fora para não precisar conversar com alguém. Basicamente, eu tinha muito isso. E o Leo Chesterton, né? E ver essa capacidade dele de conseguir conversar com as pessoas, né? De ser alegre com as pessoas, isso demonstra uma pessoa que não está tão centrada em si mesma, né? Ele estava realmente disposto a olhar para o outro, certo? Isso fazia parte da genialidade do Chesterton também, ou seja, essas pequenas coisas que ele conseguia perceber nos outros e que ele conseguia amar nos outros, né? E que, bom, eu não consigo, eu tinha uma dificuldade imensa,
né, de falar tenho até hoje, falar com os meus vizinhos, assim, às vezes eu digo pra Catherine, vai lá tu, eu não quero ir. Cara, mas você sabe que eu tava pensando nisso esses dias. Eu moro no mesmo prédio da minha avó. E minha avó, ela liga às vezes, interfone aqui, quer conversar. E às vezes eu tô, cara, trabalhando, tem um monte de coisa a fazer. E aí eu não paro. 2 minutos, 5 minutos. Ou minha avó pede uma ajuda para mexer no celular, coitada. Né? Tenta entrar. Minha avó tá assistindo umas aulas que tem que entrar por um link do Google Meetings. Agora você imagina minha avó, que sou 70 e poucos anos lá, tendo que entrar no Google Meetings, liberar a câmera, microfone. Para ela é assim. Então ela me interfona pedindo ajuda e eu reclamo. Caramba, tô trabalhando aqui, vou ter que ir lá ajudar ela. Olha que absurdo, né? Isso me lembra desse artigo em específico. Ora, eu quero fazer o bem para o mundo, mas eu não quero depositar 5 minutos ali com a minha própria avó. Então, esse artigo me marca muito. Mas vamos lá, vou tentar escolher dentre. Eu estou olhando aqui para o lado que eu selecionei vários, mas entre os tantos outros aqui que eu selecionei, eu quero só deixar um parêntese, um comentário interessante sobre o dos 2 centavos, a tragédia dos 2 centavos. Porque eu ri muito nesse daí. Não é sobre a mensagem que ele passa, mas eu ri muito sobre a cena de um cara tentando pagar algo que ele já consumiu, que era o charuto que ele já tinha fumado, e o outro não querendo aceitar. E aquela falha de comunicação tremenda, porque os dois não falavam o mesmo idioma. Bom, só para quem está aqui, para não ficar perdido, o artigo é sobre o Chesterton está na Alemanha, se não me engano, vai até uma tabacaria, fuma um charuto, compra lá, fuma um charuto e vai embora. E esquece de pagar. E daí ele volta depois para pagar. Só que o dono não lembra que ele não pagou. Ele tenta pagar, o cara começa a oferecer charuto para ele, ele não fala a língua do cara, o cara não fala a língua dele. Eles ficam naquela tentativa de eu tentando pagar e o cara dando mais charutos e mais opções. E no fim das contas ele não paga nada e vai embora, porque o cara não ia aceitar o dinheiro. Então esse daí foi o que mais me fez rir. Olha, aquela genialidade do Chesterton de escrever as coisas como ele escreve, né? Mas dito isso, o outro que me marca muito e é um dos que eu comentei talvez acho que foi no último vídeo que eu fiz sobre isso, é aquele que ele vai até uma estação de trem e ele pega um livro, que o livro fala Prospere ou Vá Embora. E o Chesterton olha para aquele livro, eu acho que o nome desse é Estação Ferroviária Pré-Histórica. E o Chesterton pega aquele livro e fala, ô diacho, o que será que esse cara quer me falar aqui? Porque só tem essas duas opções, ou eu prospero ou eu vou embora. E aí ele abre o livro na tentativa de entender o que esse cidadão estava querendo, né? Naquela ironia que o Chesterton tem ali na escrita. Por que só prospera eu vou embora? E esse prospere ou vai embora é muito interessante que ele fala, olha, o cara falou e ainda não me respondeu a pergunta que eu tenho na capa. O que eu devo fazer, prosperar ou ir embora? E ele fala, mas eu fiquei com a sensação de que eu preferiria ir embora. E aí o cara, ele fala assim, e o cara ainda dá o exemplo do Napoleão. O Napoleão como exemplo para você, e ele dá o exemplo do Napoleão. E eu fiquei pensando, ora, mas Napoleão prosperou e também foi embora. E agora? E assim, essa ironia que o Chesterton coloca para falar do quê? E ele fala em outros artigos ali, mas o ponto que fica para mim é esse prospere. O que é esse prospere? É um negócio tremendamente material. Então, não só nesse artigo, mas em alguns outros, o Chesterton ele coloca essa diferença, né, esse contraste entre o material e o espiritual, o material e o imaterial. Tem até aquele artigo sobre a França, né, sobre a arquitetura. Olha, a arquitetura não dá para você acabar com ela, só os franceses que viviam acabando nas revoltas e tudo mais. É justamente ele falando sobre esse contraste entre o material e o imaterial. Recentemente eu li um livro do Ítalo Marcilli, O Chapéu do Mago, onde ele fala muito sobre isso também. Esse contraste entre essas duas coisas. E desse artigo e do livro do Ítalo, inclusive, eu fiz até uma pergunta aqui no meu Instagram, que é o seguinte, né? Uma pergunta para as pessoas se questionarem. Olha, se o material ele acaba, ele não pode ser o mais importante, sabendo que há coisas que não acabam. Então, por que, né? Por que nós consideramos o material o prosperar?
Por que o material se tornou a fonte dos nossos desejos? Por que é o material que parece importar mais? Por que as pessoas tentam explicar as coisas usando o material tão somente, né? A gente fica vendo o tanto de, olha, mas isso não tem uma explicação científica, isso não tem, e agora travou de novo, não sei se fui eu que caí de novo, se foi o Júnior. Vamos ver, vou esperar para ver. Voltou, voltou. Tá Aqui tudo pra mim certo? era tu. E eu tô te ouvindo. Não, acho que voltou, né? Voltou, voltou. Não caiu. É, eu Foi acho que igual o voltou muito Fluminense. travado, mas voltou. Sei lá essa internet aqui, cara. Mas vamos lá. O que eu estava dizendo é o seguinte: por que essa tentativa de provar tudo materialmente? Esse livro com esse título, Prospere ou Vá Embora. Ora, se eu não prospero, acabou então? Então eu devo ir embora? E a minha pergunta é: embora da onde, inclusive? Embora de onde? Para onde? O que é esse ir embora? Acredito que Chesterton ficava pensando mais ou menos essas mesmas coisas. Eu até queria pegar aqui, porque se eu não me engano, eu grifei esse último parágrafo que ele fala. Ele diz o seguinte, né? Cadê aqui? Ele fala aqui, olha. Homens corajosos são vertebrados. Têm a maciez na superfície e sua firmeza está no meio. Mas esses covardes modernos são crustáceos. Sua dureza está toda na casca e sua moleza está dentro. Isso eu acho que ele fecha, né? Exemplificando isso, trazendo, pegando, olha que diacho de livro que esse cara foi escrever, que só existe isso. E ele observa para o homem moderno, em vários artigos, ele observa o filósofo moderno, no artigo que ele fala sobre a árvore, né? Olha, é o vento que balança a árvore ou é a árvore que cria o vento, né? Ou são as folhas da árvore que criam o vento? Ora, tem gente tentando dizer ou acreditando piamente que são as folhas da árvore que criam o vento. E para mim, esse contraste que ele traz nesse artigo aqui, número 33, inclusive, para quem tem um livro, representa isso daí. Mas, dito isso, não sei se quer comentar alguma coisa sobre esse artigo. Não, é muito interessante que o Chesterton ele escreve confiando na inteligência dos seus leitores. Eu acho isso uma coisa interessante no Chesterton. Ele tem, tipo, uma esperança que tu tá entendendo o que ele tá falando. Ele acredita que tu vai entender, sabe? E isso, no Brasil, hoje é um problema. Muita gente empaca lendo o Chesterton porque ele já parte de um pressuposto que você tá dentro do assunto, né? E às vezes você não tá. Também acho que o Chesterton ele era muito humilde, ele nunca imaginou que os livros dele iam estar sendo lidos no Brasil, ia estar tendo várias lives sobre os livros dele no Brasil depois de uns 100 anos, mais ou menos, né? Mas, assim, e por ele confiar nisso, né, esses assuntos como de filosofia ou como essa questão, por exemplo, quando tu falou ali, né, essa parte de ser duro, né, mais ao centro e mole por fora. Ele está fazendo também, por exemplo, uma analogia para quem é católico dos santos, né, que por fora eram raquíticos, né, que por fora eram pessoas frágeis, pessoas assim que não dava nada por eles e tal, né, penitentes e tal, mas por dentro eram as pessoas mais fortes do mundo. Enquanto que hoje você tem, né, uma geração inteira de pessoas bombadas, fortes, né, e aqui eu acho que tem que ficar forte mesmo, acho que é bom, né, acho que ajuda muito, é bom para a saúde e tal, mas por dentro, né, são os molengas e Frágil, não tomam extremamente frágil. e não tomam as decisões que precisam tomar, né, e não fazem aquilo que tem que fazer, não são capazes de dizer não quando tem que ser dito, etc, e que se usam mutuamente, etc. Então, tu percebe aí todo um jogo sutil do Chesterton para fazer isso, né? E assim, dos artigos dele ali, entre essas sutilezas, né? Eu gosto muito do pedaço de giz, gosto muito mesmo, porque ele traz ali várias sutilezas, né? Em relação à infância, que é um tema muito recorrente em Chesterton, né? E Muito. principalmente, eu acho que a questão de você tentar cultivar uma pureza mais genuína, ou seja, de você realmente, né, buscar uma pureza que não está só em você viver uma série de normas, está, né? Em você transformar-se por dentro,
certo? Ou seja, você realmente conseguir ter vontade de pegar umas cartolinas e sair e desenhar o que você vê, entende? Então, assim, isso para mim, né, não é algo que o Chester deixa explícito no artigo. Ele tem uma outra conotação ali. Mas eu percebo que qual é o homem, certo? Que tipo de pessoa pega cartolina e giz e sai para desenhar? Ou seja, algumas pessoas diriam, não, isso daí é uma infantilidade. Não, cara, você está falando do maior escritor do seu tempo, em língua inglesa, entendeu? Você está falando de um gênio, e ele fez aquilo ali, eu não sei se ele fez de fato, eu acredito que sim, para mostrar que, na verdade, o homem moderno se leva muito a sério, né? E ele não consegue ter atitudes simples, né, pequenas e tal. Acho que esse é um artigo que tem várias sutilezas. Mas acho que dos meus preferidos, além eu acho que o da carruagem é muito bom, assim, é muito engraçado. Eu ri muito. O que o cara cai, ele tem que pagar, eu tenho que pagar o cara. E o cara. É, E ele depois esse, ele. Baita reflexão no final, inclusive. Baita é, reflexão. Mas só esse, deixa eu fazer um adendo, porque você falou da criança. Cara, ele começa, se não me engano, é esse do Teatro das Marionetes, que ele começa falando: olha, acho que para o homem adulto brincar é muito difícil. É, que ele já faz outra alusão. E aí ele ainda tem aquele que ele fala dos policiais que chegam e falam: olha, acho que esses policiais eram fadas ali, pelo jeito como eles falaram comigo, eles vieram e desapareceram. Ele tem muita essa alusão a essa infância e aos contos de fada, muito assim. E só para eu fechar aqui, eu vou deixar você falar do próximo, mas essa parte do homem duro por fora, macio por dentro, me marca demais também. Justamente por isso que você me falou aí, que você falou sobre o Santos. Eu recebo muitas perguntas assim, indica uma biografia, indica biografias. Por que as pessoas querem ler biografias? Ora, elas querem aprender algo com a vida dessas pessoas, né? Elas imaginam, se eu ler a biografia lá do Steve Jobs, eu aprender algo com ele que eu vou poder fazer na minha e chegar um pouco, ter alguma coisa de resultado parecido com ele, não sei. E é interessante como as pessoas pedem biografias, mas se esquecem que se elas lessem a biografia dos santos, elas estariam lendo as melhores biografias que existem, porque são os caras que chegaram no topo do topo que você pode chegar, entendeu? E a gente muitas vezes se esquece disso, porque a gente fica olhando justamente pro contrário, para esse homem que ele não é o que tem a dureza por dentro, né? Não é esse cara que aguenta, que é forte. Então, eu acho isso muito interessante, mas pode continuar aí pro próximo. e convém falar pro pessoal também, né? O Chesterton foi um biógrafo, não só de Santos, mas também de Santos, né? Foi um excelente biógrafo, assim. Essa é uma parte que a gente vai tentar resgatar mais aqui na sociedade esse ano, se tudo der certo, né? Essa parte do Chesterton biógrafo. Mas acho que de todos, cara, para mim o mais importante, assim, tendo estudado a história do Chesterton, tendo se identificado em muitas coisas na biografia dele que o Pierce escreveu, né, e gostando muito do ponto-chave das conversões das pessoas, né, gostando de estudar isso, acho que o Diabolista, para mim, é o meu artigo preferido. Assim, porque a forma como o Chesterton percebe, né, o inferno ali, certo? E essa realidade eterna, né, presente materialmente ali, né? E a forma como ele fala, né, que ele não sabia se era o demônio, né, ou o furioso amor de Deus que ele fala. Então, assim, esse amor de Deus que às vezes ele é furioso para nos espantar do inferno, né? Ou seja, isso marcou muito, né? O episódio do Diabolista, que parece meio solto ali no livro, ele é um dos episódios mais importantes na conversão do Chester, né? Porque é quando ele tem um estalo de que ele estava indo para o fundo do poço, que ele estava indo para o caminho da loucura, que ele estava indo contra a própria natureza humana. É ali que ele percebe, escutando aquele malandro lá, né, que aquilo ali era um caminho sem volta, né, e que ele precisava voltar enquanto desse tempo, né, ele está na beira do abismo, aquilo que ele fala. Então, o único passo que ele pode dar é para trás, né, se ele quiser avançar de fato. Então, ali é o passo que ele dá para trás, né, e acho que é o meu artigo favorito ali, sim, porque realmente é o Chesterton
dando alguns detalhes da conversão dele, né, que passam despercebidos pelas pessoas, né, principalmente quem gosta de estudar mais biografias e tal. Acho que vale a pena estudar também a biografia do Chesterton. Mas não sei se você quer comentar mais alguma coisa para eu... Não, cara, essa biografia do Chesterton, desde que você falou lá na live com o Augusto que a gente fez, eu tô doido pra ler ela. Tô doido pra ler. Mas ainda, para mim, o preferido é o Tremendas Trivialidades pelo próprio paradoxo da coisa ali, muito claro do que ele está falando, né? Sobre Uhum. o desejo de um por subir no lugar mais alto, por ser um gigante, por poder passar por todo mundo. E aí, quando ele consegue, olha, tudo perde a graça, fica tudo muito pequeno. Ele dá a volta ao mundo ali em 2, 3 passos e fim. E é isso. Agora, por outro lado, aquele que quis ser pequeno, ora, aquele lá, tudo que ele olhava era grandioso. Porque quando você sobe no topo da montanha e olha para baixo, tudo fica pequeno. Mas quando você desce no fundo do vale e olha para cima, tudo é grandioso. É uma lição interessante para mim de humildade e de pequenez mesmo. Que, cara, talvez por ter sido o primeiro do livro, por ter sido ter conversado bem comigo, esse artigo para mim é o que eu mais gosto até agora, é o que eu mais cito nas conversas, é o que eu mais falo. Muito bom. Mas, enfim, tem muitos artigos bons aí que daria para ficar comentando. Mas, Mas deixa eu pegar embalo desse aí, que isso tem a ver com o tema que eu queria trabalhar também na live, para além do livro, né? Que é essa questão, então, de ver as pequenas coisas, né? Ou de fazer-se pequeno para ver o tamanho das coisas, certo? Porque, assim, a gente vive num tempo, né? Que a gente passa boa parte das nossas folgas no Instagram. Se parar para ver as pessoas que estão nos assistindo aqui ou que vão ver essa live depois, se elas forem ver, elas gastam um bom tempo no Instagram, né? Um tempo que às vezes é muito bom, é proveitoso, se você segue pessoas, né, que te edificam e tal, mas que em alguns momentos, na grande maioria, ele não é tão proveitoso assim, né? Porque ele descamba numa série de sentimentos, gera várias coisas em você que não te aproximam de Deus, não te fazem melhorar, etc. Acontece muito isso, né? E por isso que é importante fortalecer os trabalhos sérios, pessoas sérias fazem um trabalho nisso. Não quer dizer também, né, que você não tem que ter uma zoeira, uma brincadeira, uma página de meme lá, ficar mandando meme do Flamengo pro Elton lá no direct, é uma coisa que acontece. Agora, né, o cheirinho e tal. Agora, o principal, né, é que as pessoas estão acostumadas a querer sempre o melhor, sempre as coisas grandes, a sempre achar que o que ela tem não é suficiente, a sempre querer imitar os outros só por imitar, querer mais dinheiro, querer mais fama, querer mais aluno. E tá, é bom tu ter uma ambição, tem que ter uma ambição, certo? Mas de nada adianta tu crescer se tu não consegue nem valorizar o que tu tem. De nada adianta tu crescer se tu não consegue crescer por dentro, né? Ou seja, se o seu interior continua mole, continua fraco, e quando você busca humildade, né, ser humilde de fato, você começa a olhar as coisas diferente. Você começa a se contentar mais com a sua situação, aceitar mais os sofrimentos. Você para de querer ser Deus, né? Porque quando você quer demais, certo, as coisas, no fundo você está querendo algo que só Deus pode conseguir, né? E que não é possível que você consiga sozinho. Ah, tá. é que deu o meu tempo de uso de Instagram, mas eu liberei ele. Eu tenho um. Ah, não, beleza, beleza, show, show, show de bola. Olha o que a gente tá falando aí. Então, assim, esse fazer-se pequeno tem tudo a ver com Chesterton, né? E o Chesterton, em Tremenda Civilidade, ele te ensina uma coisa que para Esse fazer mim esse pequeno tem a ver com Chesterton, que, diga-se de passagem, era um baita homem grande. era grande, uns 2 metros de altura. Mas o Tremenda Trivialidades, ele é um livro que te ensina a olhar para o teu redor, entendeu? Tipo assim, ó, olha para o teu redor, pode ser agora mesmo, assim, as pessoas perguntam, cara, tem uma janela aqui, né? Tem um sofá ali, tem uma mesa, tem uma esposa lá na cozinha fazendo a janta, tem um bebê lá no quarto dormindo, tem uma casa que eu moro, pessoas trabalharam para fazer essa casa, né? Essa casa tem uma rotina, tem um lar.
E olha quantas coisas tu vai percebendo, e que tu vai podendo meditar, vai podendo ampliar, vai podendo crescer, só de você olhar de fato, né, ao seu redor. Mas a gente está sempre perdido em coisas que são assim irreais, né? E a sua realidade de fato, né, o que está ali ao seu redor, concreto, né, acaba passando despercebido, né, e esquecido mesmo. Então, eu acho que essa mensagem, eu acredito que assim, Chesterton sempre consegue passar, ou seja, que você precisa alargar não os seus planos muitas vezes, mas o seu coração, né? São as tremendas trivialidades, né? Justamente as tremendas trivialidades. Eu, eu já falei várias vezes para a Milene aqui, eu falo, cara, olha a casa, olha o apartamento que a gente tem, né? Olha o lugar que a gente está. É esse entender, olha, a realidade que se apresenta aqui. Agora a minha Síria acendeu aquilo lá. É esse entender essa realidade que se apresenta agora, que está aqui na minha frente. Sabe, interessante, eu, eu vejo a conversa que eu tenho visto mais aparecer aí, entre muitas pessoas, é justamente a conversa sobre ter filhos. Né? As pessoas com medo de ter filhos. Ah, mas eu não vou ter dinheiro, eu não vou ter isso. Ora, interessante a gente ver como a nossa vida hoje é melhor do que a de um rei era há muitos anos atrás. E a gente vai colocando esses empecilhos futuros que sequer existem para coisas que são muito mais valiosas e importantes, como, por exemplo, ter um filho, né? Mas Chesterton ele apresenta justamente esse olhar, e ele fala tá muito isso nas obras dele que eu li até agora, isso está muito escrito assim, esse olhar para esse simples, para esse pequeno que acontece do seu lado. Eu lembro que quando eu... Olha que interessante como o Chesterton é tão bom, né? Eu fui fazer terapia há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, e o que o meu psicólogo falava na terapia era: olhe para o simples, né? Aproveite, sente o momento presente, comemore as pequenas coisas. Até hoje eu sou um cara muito ruim de comemorar as coisas. Eu não comemoro quase nada, assim. E, e o que o Chesterton fala, não, é justamente isso que eu achei. Eu ia lá na terapia para o cara me falar, ele está falando aqui dentro do livro, em cada um dos artigos. E você vê que os artigos dele são essas coisas. Uma é a briga com o taxista lá, porque um falava que saiu de um lugar, o outro de outro. É uma coisa que pode acontecer no seu dia a dia. A outra é o acidente que ele tem lá de charrete. A outra, e assim ele vai contando pequenas trivialidades. O giz, as coisas que ele encontra no bolso. Tem um artigo sobre as coisas que ele encontra no É bolso. sensacional, assim, é Cara, muito bom. é, você vê esse olhar, né, essa trivialidade, mas que ela é tremenda. É uma coisa interessante. E ele justamente traz isso para a gente percebendo, cara. Isso é uma coisa muito interessante também. Uma coisa que aprendi muito com meu pai. Eu lembro de quando eu comecei a trabalhar, eu falava pro meu pai assim: mas eu tenho que trabalhar com algo que eu gosto. Aí meu pai falou assim para mim: você já pensou em gostar do que você faz? Em vez de fazer algo que você gosta? Eu falei, cara, tá aí, né? Que era um olhar para aquilo que eu já estava fazendo. Que a gente fica, é isso. Tem um comentário que veio muito bom aqui, que casa muito, né? Que era assim, olha, eu venho aqui no Instagram assistir as lives e venho para procurar o sucesso. Viu? Assistindo lives e procurando o sucesso. Pô, mas é justamente isso que você está falando, né? Nada de errado, eu também é bom, né? Almejar o sucesso e tudo mais. Mas a gente caiu meio que sem querer nessa busca incessante de que o sucesso está no mesmo lugar da felicidade, quase que isso, né? Que a gente cai, que a felicidade está nesse lugar, que ele, olha, não sei se é bem o sucesso, mas está por ali, que eu tenho que ficar buscando e buscando e buscando. E de fato a gente tem que buscar algumas coisas aí, mas a pergunta que sai para mim, que vem aqui na minha cabeça é: eu estou buscando o que é o que eu tenho mesmo que buscar, o certo a se buscar, o melhor a se buscar? Eu estou buscando no lugar certo ou eu estou buscando no lugar errado? Porque se eu ficar buscando no lugar errado, eu vou ficar buscando. Nunca encontrarei. Eu nunca vou encontrar no lugar errado, por mais que eu busque. E eu posso ser o melhor buscador que tem. Mas se eu olhar, começar a tentar voltar a olhar para baixo de volta, né, para ver o grande nesse pequeno, justamente como faz na historinha, que é
perceber essas coisas pequenas, inclusive, em contraste com isso, me lembra do artigo que ele fala sobre as pessoas reclamarem tanto das coisas pequenas. Também tem esse olhar para as coisas pequenas, de entender, de apreciar, de amar o pequeno, de agradecer o pequeno, de se satisfazer ali nele. Também é esse olhar de parar de reclamar desse pequeno, né? Eu fiz um áudio hoje no Telegram falando sobre os pequenos problemas do dia a dia que acontecem. Porque é interessante, eu recebo uma pergunta direto, tô tentando tirar os comentários da minha cara, agora eu consegui. Eu recebo uma pergunta direto que é: Elton, como que eu faço para ler se eu não tenho tempo? Eu trabalho muito. Eu trabalho muito. E é eu acho engraçado, porque a gente, até eu falo, eu trabalho muito às vezes. A gente fala como se a gente fosse os únicos a trabalhar muito, né? Cara, eu trabalho muito, como é que eu vou ler? Ora, mas e todos os outros que trabalham muito e conseguem, né? E todos os outros que fazem muito, mas eles conseguem fazer essas coisas pequenas que a gente deixa passar. Cara, quantas vezes o meu pai tem 1000 vezes mais trabalho que eu, indo até a minha avó, coisa que às vezes eu reclamo de estar aqui no mesmo prédio, cara, para falar com ela por 5 minutos. Então são essas pequeninas coisas que não são tão pequenas assim, que a gente deixa passar batido. Engraçado não, né? Interessante que no livro do Ítalo, eu estava gravando vídeo agora há pouco sobre o livro Chapéu do Mago. Ele fala sobre isso. Ele fala sobre você parar e ficar 10 minutos em silêncio todo dia, meditando sobre algo próximo, sobre a realidade. Ele fala, é justamente o termo que ele usa, meditando sobre a realidade. Ele fala, é você ler uma boa frase de um bom livro e meditar sobre ela por 10 minutos. Justamente essa percepção dessas coisas, das pequenas coisas. Esse olhar do Chesterton que ele tem para essas trivialidades, ele para mim também é um olhar treinável. É eu começar a me treinar a olhar essas pequenas coisas e enxergar o que tem de grande nelas. Isso que eu acho muito legal. Enfim, me alonguei aqui, pode falar, hein? Não, que isso, capaz. Funciona e funciona muito. Não, e assim, isso é importante porque existe uma realidade eterna por trás, né? Que nem tu tava falando do caso da tua avó. Eu perdi minha avó há umas 3 semanas, umas 4 semanas. E caramba, eu não tenho tempo para ligar para as minhas avós, mas eu deveria ligar. Inclusive, a pessoa que comentou ali em cima foi a minha mãe, que ela quis mandar uma indireta. A mãe do cara sempre acha um jeito, né, para mandar e tal. Que legal que você fala também. Porque foi a mãe dela, né? No caso, foi a minha avó materna que faleceu. E eu não liguei, assim, quando ela foi pro hospital, porque ela estava bem. Eu pensei, não, ela vai sair, vai ficar bem. Depois a gente se culpa e tal, né? Mas depois pensa, caramba, como é que imaginar que ia piorar do nada e tal. Daí agora ela tá me incomodando muito pra eu ligar pra outra avó, né? E aí tá uma correria a vida, acaba que eu não ligo, às vezes mando umas mensagens. Então. Mas, assim, se tu não fizer as coisas pequenas agora, vai ter uma hora que tu não vai mais poder fazer. E aí não adianta tu querer ligar, não adianta tu querer fazer, não adianta tu querer ir, porque não vai dar mais pra ir. Então tem certas coisas que podem parecer banais e pequenas, mas depois elas tomam uma proporção muito maior. Muito maior, porque depois não tem mais o que tu fazer, entendeu? Simplesmente já foi, né? Então, isso é uma coisa que eu me lembrei. A outra coisa, né, é em relação, é em relação ao trabalho, né? Que tu falou sobre o trabalho, que o Chesterton ele me ajudou muito a rever meu trabalho, porque quando eu me mudei para Passo Fundo, todo um contexto familiar difícil e tal, eu tinha que arranjar qualquer trabalho, senão eu não ia ter o que comer, entendeu? Então eu cheguei na cidade, eu tinha, sei lá, um mês, mês e meio, para conseguir algum trabalho, senão ia acabar o dinheiro. E aí eu peguei o primeiro que veio, que era um trabalho que a minha esposa trabalhava, que é uma empresa do tio dela, né? Que trabalha com obras, certo? Mas na parte de elétrica, né? Hoje a empresa já cresceu muito e tal, já trabalha para empresas grandes, mas em geral trabalha com isso. Eu tinha que trabalhar no administrativo e eu gostava de estar com trabalhos mais dinâmicos, de estar estudando, de ser professor, etc. Eu tinha dado aula e tudo. E para mim era um porre, cara, era um saco ter que estar lá dentro do escritório. Inclusive era um container o escritório na época. Então para mim era sufocante, era um negócio insuportável assim. E foi nessa época que eu comecei a trabalhar um curso sobre Chesterton. E depois eu comecei a trabalhar Chesterton e fui para outra página de Chesterton. Depois eu fui contratado aqui para essa página sobre Chesterton e tal.
enfim. E o Chesterton me ajudou muito, muito mesmo, né? A ver as pequenas coisas e a criar pequenas rotinas e a ver melhor as coisas pequenas e tal. E depois veio a pandemia, eu comecei a fazer home office e tal, e ficou bem melhor, ficou bem mais dinâmico, etc. Mas cada coisa que foi melhorando na vida, né? E agora tenho uma nova proposta de emprego, tenho um novo trabalho. E aí o que eu tive que fazer essa semana, né? Eu tive que terminar as coisas do antigo trabalho, certo? Aquele que eu não gostava, e para começar o meu novo. E tô terminando ainda, tô fazendo essa transição ainda. E cara, bom, eu já sou melancólico, né? Já é uma coisa assim. Mas para mim foi difícil pra caramba, porque eu aprendi a gostar daquele negócio. E eu aprendi a botar meus fones, a fazer aquelas coisas pequenas e tal, e aquilo ali virava, né? Algo interessante. Então, para tu ver como realmente o Chesterton, as ideias de Chesterton, elas são aplicáveis, elas são eficazes, elas funcionam. Não estou falando uma coisa que não funciona, entendeu? Funciona, eu já falei outras vezes aqui pro pessoal também, né, que no dia que a gente perdeu o nosso bebê, eu estava rezando, pedindo intercessão de Chesterton. Então, assim, eu não sou o maior conhecedor de Chesterton, mas muito longe disso. Mas eu tento aplicar aquilo que a gente está tentando ensinar aqui na sociedade, ou seja, você realmente ser leitor de Chesterton, aplicar o que Chesterton fala, você tentar entender o pensamento de Chesterton e você também criar uma espécie de devoção, né? Porque eu acredito mesmo na beatificação de Chesterton. Então, veja, funciona, certo? É real, e é aplicável, e é possível que se mude pequenas coisas que depois vão fazer diferença. Pode ser a sua avó, pode ser o seu trabalho, que é uma sarna, que é um saco, né? Ou pode ser coisas boas que você precisa aprender a valorizar mais e tal, né? Eu já contei várias vezes a forma de olhar para a esposa, que o Chester ensina muito e tal. Mas, enfim, eu acredito que essa é a grande mensagem mesmo. Cara, você vê como várias vezes a nossa história é muito parecida na nossa vida. E a parte do que eu fiquei no meu trabalho administrativo por alguns anos também, cara, eu detestava aquele negócio. Eu só pensava em como eu vou achar algo para não ficar aqui. Mas fui fazendo, né? Que é o que tem que ser feito no fim das contas. Cara, isso é muito interessante. E olha que legal isso que você está falando. Muitas vezes as pessoas ficam com a sensação ou a impressão de que para um livro funcionar na vida tem que ser algo prático. Tem que ser lá um conjunto de regras. Faça isso, prospere ou vá embora, né? Faça isso, faça aquilo, passo um, passo dois. Nada, nada, cara. Quando você lê Chesterton, Chesterton para mim, igual eu falei no começo da live, sempre vai ser, cara, é o lado alegre da vida, é o lado alegre da igreja, é o lado alegre da religião. Chesterton me mostra isso toda vez que eu leio ele. Eu acho que é o único livro, é o único autor que eu leio e dou risada. E fico rindo aqui do cara. Porque eu acho, como ele escreve, o negócio é tão leve, tão gostoso. E você falou, né? No Brasil a gente tem uma dificuldade de entender. Quantas pessoas vieram até mim? Cara, mas ortodoxia é muito difícil. Não entendi o livro. Eu vi, cara, por um lado, cara, é uma pena. Por outro, eu falo, vamos aprender. Insiste na leitura, se desafie. Aprenda algumas coisinhas ali, algumas coisas para você colocar naquela leitura e conseguir ler ela um pouquinho melhor. Anota um pouquinho de coisa ali. Cara, faz o esforço, porque vale a pena. E uma vez que você começa a conseguir ler um pouquinho mais, não tudo, não entender tudo, ler um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, você fica mais pronto para ler outras coisas, tanto de Chesterton quanto de outros caras bons, muitos caras bons. Inclusive, tem muita gente vindo no meu inbox me falar para eu ler Corsão, e eu, desde que você falou, ainda não li nada do Corsão, porque não deu tempo. Mas é o próximo que eu tenho que ler em algum momento, que os caras vivem falando, olha, Corsão tem um pouco de Chesterton ali no Corsão, tem um pouco de Chesterton. Tem E eu já muita sei que coisa. tem. Então, cara, vale muito a pena. Chesterton é um exemplo para mim demais. Até porque você falou, é um pouco melancólico, que você é um melancólico. Cara, eu sou claramente um sanguíneo. E eu sou bem disperso também. Mas pelos relatos, o Chesterton me parece ainda mais. Que Ah, ele até sim, precisava da mulher dele ali para ter agenda e tudo mais. Eu acho que funciona claro. um pouco assim aqui também. Não, ele era um sanguíneo também, com certeza. Não, Então. não tinha ruim. Não, acho que tu tem que crescer um pouquinho mais, comer um pouquinho mais, que tu já tá no caminho da genialidade também, cara. Não vai demorar muito. Fica tranquilo aí. Mas
só um detalhe antes das considerações finais aqui, porque não sei se vai dar. Acho que uma hora cai a live aqui também. Uma hora tem que acabar, né? Porque a gente tem que viver a vida. É. Mas o Chesterton também teve que ficar em uns 4 anos, eu acredito, certo? 4 ou 5 anos, trabalhando com o que ele não gostava tanto, né? Ele trabalhava 2 turnos dentro de um jornal, mas como um revisor, como, né, um cara que trabalhava com o que ele não gostava, não era escrevendo. Tinha que ficar o tempo todo lendo, revisando, um trabalho chato, né? E ele chegava à noite e trabalhava de noite. Então, esse trabalho depois do trabalho, o Chesterton já fazia isso aí, entendeu? Ele chegava de noite e ia escrever, né? E ficava lendo, ficava escrevendo, etc. E quando abriu a oportunidade, ele escreveu um artigo e tal, e depois ele começou a se destacar. Então, assim, ele também passou por isso, né? Também teve que fazer esse processo de aceitar que a vida é assim, não adianta tu ficar chorando, entende? Então, o Chesterton ajuda a gente também a enfrentar a vida, né, com mais alegria mesmo. Acho que alegria é uma palavra que define bem Chesterton, as trivialidades de Chesterton e tudo que o Chesterton escrevia, certo? Mas, cara, considerações finais agora, né? Quero te agradecer aí o convite, por ter aceito, né? E, enfim, foi um prazer imenso aí sempre a gente poder conversar. A gente vai ter mais coisa aí esse ano para ficar conversando nos nossos perfis, né? Talvez até aqui na sociedade, mais alguma. Mas sempre é uma alegria a gente poder falar sobre Chesterton. E quando eu faço live contigo, eu saio meio cãibra na boca, porque tu fica rindo, eu fico meio que obrigado a rir, sabe? E daí eu fico assim, fico assim, fico assim. Daí, cara, começa a doer tudo aqui, que eu não tô Cara, acostumado a rir assim, né, cara? mas você sabe que eu sempre ri muito, desde quando nasci, cara. Eu não sei, sempre fui assim. Eu lembro que quando eu jogava basquete, a gente antes do treino ficava lá conversando, cara. Tinha treino que eu ficava 15 minutos lá rindo e a galera começava, todo mundo começava a rir. A gente conseguiu começar a treinar. E na casa de um amigo meu, cara, um amigaço meu, um dos melhores amigos da minha vida aí. E a gente começava a gargalhar no quarto, e a gente ficava, cara, gargalhando por horas, assim. E a mãe dele vinha ver o que estava acontecendo, né? O que esses caras estão rindo igual os malucos? E eu sempre gostei de ir. Então, eu acho que é isso aí, cara. Mas é bom que você dá um sorriso, um melancólico, ele precisa de uma alegria, assim, um pouco a mais, entendeu? Não, mas tô com cãibra, é demais, cara. Não tem condição já. Não, mas fazendo considerações finais aqui, acho que isso resume muito bem. Chesterton tem uma alegria genial. A escrita dele, cheia de paradoxos, ela é maravilhosa e ela, quando você começa, insiste em aprender, em saborear essa escrita, você se diverte. É divertido você ler coisas sérias quando você lê Chesterton. E para mim é isso o mais marcante. E claro, marca a minha vida por me ajudar nesse retorno ao catolicismo. Então, é inesquecível e um dos caras aí que, cara, ia ser assim, espero que seja beatificado, espero que aconteça, porque Se Chesterton é Deus quiser. sensacional. É sensacional. E Se Deus obrigado pelo quiser. convite aí, Júnior. Eu achei que a gente ia se E, conhecer pessoalmente em breve, mas fiquei sabendo que não vai dar. Mas tá é, tudo bem, a gente ainda vai fazer isso. E vai sempre que dar, uma precisar, hora estamos vai aí, dar. tô disponível. Uma hora isso aí vai acabar acabando dando certo, mas é isso aí, cara. Assim, tirando tu, né? O Esporte Clube Internacional me faz rir bastante. Então são duas coisas que eu gosto bastante de acompanhar, cada um com seus devidos motivos, né? Então é sempre uma alegria aí conversar contigo e tal. E, enfim, a gente vai se conhecer em breve, se Deus quiser, Deus vai providenciar uma coisa para isso aí, tá bom? Então não esqueçam, galera, de ler Chesterton, seguir aí o perfil do Elton também, que é um trabalho sensacional. E, enfim, se inscrever aí nos nossos canais e E tudo. comprar os livros aí na Comprar Sociedade os livros, Chesterton. né? Caramba, inclusive tem a biografia do Pierce lá na nossa livraria, para quem se interessar em saber mais da biografia do Chesterton, tá bom, meus caros? Um grande abraço para todo mundo aí, valeu. Essa foi mais uma live com convidados. Feito.